Olá! Uma grande alegria estar de volta com você no nosso canal Partilhe e Compartilhe. Eu sou José Carlos Ferreira, quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, que aproveite essa oportunidade, se inscreva e venha fazer parte do nosso projeto, que é um projeto de evangelização, de formação pessoal e de muita informação também. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo da nossa série sobre o dízimo, sobre a pastoral do dízimo, e hoje especialmente eu vou conversar com os formadores da pastoral do dízimo, com os agentes da pastoral do dízimo, que precisam ter, de acordo com o documento 106, um embasamento bíblico. É preciso que nós conheçamos os fundamentos bíblicos do dízimo. Então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos passear pela Bíblia, comentando alguns dos versículos, algumas das passagens bíblicas que falam sobre o dízimo. Lembrando que em toda a Bíblia existem 47 citações do dízimo. Nós não vamos ver todas essas 47, mas nós vamos ver algumas muito importantes que vão lhe ajudar a refletir e a conhecer um pouquinho mais esse dízimo, o dízimo católico, o dízimo da nossa igreja, que tem a sua fundamentação bíblica. Está preparado? Então vamos lá. Só quero lembrar você, além de inscrever-se, se você gostar desse vídeo, ao final, dê o seu like. Isso é muito importante para que os nossos vídeos continuem sendo recomendados pelo YouTube. Muito grato pela sua inscrição, muito grato pelo seu like. Então vamos lá. O primeiro versículo que fala do dízimo na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 19 a 20. Diz assim, é o primeiro dízimo citado na história do povo de Deus. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então essa é a primeira passagem do dízimo na Bíblia, que está lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 19 a 20. A segunda passagem do dízimo está também no livro de Gênesis, agora no capítulo 28, no versículo 20 a 22. E diz assim, e Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Nesta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então essa é a promessa de Jacó, inclusive que era neto de Abraão, uma promessa de Jacó ao Deus da vida, ao Deus Altíssimo, prometendo que lhe daria o dízimo de tudo que conquistasse se Deus o protegesse. Depois nós vamos passar para o livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 30 a 34. Lá diz assim, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então você vai ver isso lá em Levítico, vai gravando. Capítulo 27, versículo 30 a 34. Do livro de Levítico, nós vamos passar para o livro de Números. Lá no capítulo 18, versículo 21, diz assim, e eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, lá em Números, capítulo 18, 21, fica patente que o dízimo é destinado aos levitas, que cuidavam da espiritualidade do povo. Ainda em Números, no capítulo 18, 26, também há uma ordenança aos levitas.
Também falará aos levitas e diz-lhes-á: quando receberdes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecerei uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos, né? Aqui que hoje nós conhecemos como redízimo. Todo dízimo que você dá na sua comunidade, na sua paróquia, essa paróquia repassa o redízimo para a arquidiocese ou a diocese. Ok? Saindo do livro de Números, nós vamos agora dar um pulinho lá no livro de Deuteronômio, exatamente no capítulo 12, versículos 5 a 6. E como é que diz lá? Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos de vossas vacas e das vossas ovelhas. Aqui em Deuteronômio fica bem claro, gente, que o dízimo não é uma sobra. O dízimo é primícia, o primogênito do gado, a primícia da sua vida, a primícia do seu rendimento, a primícia da sua colheita. Então, o dízimo é primícia. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 a 6. Ainda em Deuteronômio, nós vamos dar um pulinho no capítulo 14, no versículo 22. Diz assim lá: certamente darás o dízimo de todo o fruto de tua semente, que cada ano se recolher do campo. Lembrando que naquela época, né, no tempo dos profetas, Moisés, na época de Deuteronômio, o dízimo era anual. Na verdade, existia dois dízimos. O dízimo anual, que era o dízimo comum, por assim dizer, e um dízimo trienal, que a gente vai ver logo na frente, que era o dízimo que hoje equivale à nossa dimensão caritativa. Era o dízimo destinado para ajudar, para suprir as necessidades e a fome das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Ok? Vamos permanecer em Deuteronômio lá no capítulo 26 a 12, que é o que eu falei agora há pouco. O dízimo usado para ajudar os órfãos, as viúvas e os peregrinos, ou seja, os mais necessitados. Diz assim: quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Então, a preocupação de Deus com os mais necessitados, os mais humildes, os mais pobres, que hoje na nossa igreja é muito bem caracterizado pela dimensão caritativa do dízimo. Daí que vem, então, essa dimensão caritativa, ok? Permanecendo ainda no Deuteronômio 14:28, dá um reforço sobre isso, né? Novamente o dízimo usado para ajudar os mais pobres. Diz assim: ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos de tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro de tuas portas. Então virá o levita, que não tem parte na herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que usarão dentro das tuas portas e comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus o abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, Deus recompensando aquele que faz caridade. E quando você é dizimista, através da dimensão caritativa do dízimo, você está usufruindo, você está vivendo essa graça da caridade, do amor ao próximo. É uma das grandes coisas importantes do dízimo. Depois nós vamos passar para o livro de Crônicas, no capítulo 31, versículos 5 a 12. Diz assim: assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também levaram os dízimos de todos os seus rebanhos
e das coisas sagradas, dedicadas ao Senhor, a seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias, lá em Crônicas 31, 5:12, quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas e dízimos, louvaram o Senhor e abençoaram Israel e seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. Sumo sacerdote Azarias, da família de Enoque, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Recolheram fielmente as contribuições dos dízimos e os presentes dedicados. O levita Ananias foi encarregado dessas coisas e seu irmão Simei era seu auxiliar. Gente, é assim que é. Quando nas nossas comunidades todos contribuem com o dízimo, cada um dá um pouquinho, cada um dá sua contribuição, dá que sobra. E aí essa sobra, através da dimensão missionária do dízimo, a nossa comunidade, a nossa paróquia, pode ajudar outras comunidades, pode ajudar outras paróquias que estejam passando por dificuldade. Além de que também ajuda os seminários, na formação de novos padres para a nossa igreja. Então o nosso dízimo maravilhoso tem toda essa fundamentação na Bíblia. Vamos pular um pouquinho para o livro de Esdras, no capítulo 2, versículo 69. Exatamente a questão do dízimo proporcional às nossas posses, que é o dízimo da Igreja Católica. Você contribui com aquilo que você pode. E lá em Esdras, no capítulo 2, versículo 69, diz: conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. Cada um, gente, contribui com aquilo que pode, sem sacrifício e sem constrangimento no seu coração. Certinho? Vamos pular um pouquinho agora para um outro livro da Bíblia, no livro de... Eu sugiro que você leia, é muito grande essa passagem, Neemias capítulo 10, versículo 35 a 37. Também é muito boa de você ler. E finalmente, vamos Neemias no capítulo 12, versículo 44. A gratidão favorece o dízimo. Lá diz assim: naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que haviam em torno das cidades. Eles deviam trazer ao depósito as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Gente, essa leitura me faz lembrar a importância que os sacerdotes devem dar ao dízimo, devem dar ao dizimista. Quando o dizimista se sente satisfeito com o sacerdote da sua paróquia, ele certamente se sente mais motivado a contribuir. Por isso, queridos sacerdotes, sejam acolhedores também com os dizimistas, com as pessoas da sua paróquia. Isso só vai melhorar também o dízimo na sua paróquia, Essa vontade de contribuir, certo? Vamos ver só mais um, porque já estamos com o tempo um pouquinho já para frente. Vamos ver alguma coisa lá do Novo Testamento, É muito importante que a gente também veja lá em Atos, no capítulo 4, versículo 34 a 35, agora já no Novo Testamento, você vai ler o seguinte: como era a contribuição na igreja primitiva. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, muito bonita essa vivência da partilha
nas primeiras comunidades cristãs, né? Nas primeiras paróquias, nas primeiras comunidades do povo de Deus, já agora dentro do cristianismo. Também quero convidar você a ler comigo Mateus, no capítulo 6, versículo 21. Gente, devemos ter muito cuidado onde colocamos o nosso dinheiro. Lá em Mateus, capítulo 6, 21, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se você coloca o seu dízimo, o dízimo do seu tesouro na igreja, nas obras do Senhor, o seu coração também vai estar lá, certo? E Mateus também, no capítulo 23, versículo 23, Jesus nos faz uma recomendação, nos dá um puxão de orelha, quando ele diz lá: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, contribuir com o dízimo, e não omitir aquelas, o juízo, a misericórdia, o amor e a fé. Eu acho essa uma das passagens mais bonitas do dízimo, que nos dá essa recomendação. Precisamos ser dizimistas e ser católicos autênticos, cristãos autênticos. Certo? E finalmente vamos lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão do vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vós vos medirão de novo. Então, gente, deem. Se você permanece o tempo todo com a mão fechada, você não consegue dar, mas você também não consegue receber. Certo? E Lucas, no capítulo 16, versículo 10, nos faz mais uma recomendação. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lá diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é injusto. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E finalmente Lucas, capítulo 16, versículo 13. Não seja servo do dinheiro. Não seja canhenga. Não seja apegado ao dinheiro. Não seja avarento. Porque Jesus nos recomenda: nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, gente, fica aí para todos vocês alguns versículos sobre o dízimo, sobre essa graça maravilhosa que nós temos na nossa igreja. Então eu recomendo a vocês, e para finalmente fechar, eu queria só lembrar 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Então a gente precisa realmente dar o nosso dízimo com amor, por gratidão, por fé na nossa igreja. Esses versículos que a gente viu aqui sobre o dízimo, eu escolhi cuidadosamente para edificar a nossa vida. Mas eu quero fazer uma ressalva. Texto fora do contexto vira pretexto. Então, se você realmente acredita que precisa melhorar a sua vida financeira, precisa melhorar a sua fidelidade no dízimo, a sua contribuição, separe alguns minutos durante a semana para ler pelo menos um capítulo inteiro de alguns desses versículos. Assim você terá um entendimento mais amplo sobre essa graça que nós temos na nossa igreja, que é a graça de ser dizimista. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar seu like e se inscrever se você não está inscrito. Até o próximo, gente. Abração!